Deus e Pai o Todo-Poderoso, mais uma vez me encontro te agradecendo aqui neste momento pela minha vida, pela vida do abençoado André. Senhor, Deus Pai o Todo-Poderoso, que venho por meio desta te agradecer por todos os abençoados que têm ouvido os estudos, da palavra do amor e graça. Te agradecer por aqueles que estão chegando também para ouvir, que o ouvido vem estar espiritualmente ouvindo esta palavra que liberta. Que a mente venha estar sadia para entender, para compreender cada palavra que sair dos lábios do abençoado André, para que venha receber a vida, caminhar ainda aqui nesta terra, reinar em vida, no descanso do Senhor. Eu já te agradeço, Senhor. Obrigada, meu Deus. Temos na Bíblia, alguns termos para a palavra inferno. O primeiro nome é Gehinom, do hebraico. E o que é Gehinom? É o inferno, conforme é descrito no sistema religioso. Você é pecador, você vai morrer e você vai para o inferno. Só a igreja ou os pastores podem te salvar. Abençoados, isso é falácia religiosa. Nenhum pecado mais há em você, porque o pecado é transgressão, então você não transgride, você não nasceu no tempo da transgressão, você nasceu na graça. Os erros que é cometido segundo a carne, são obras da carne, não é pecado. O que é considerado pecado é a transgressão da lei. E nós vivemos não na lei, mas na graça. Então, quando um dirigente, um pastor falar que você é pecador, você diz: não, já nenhuma condenação há para mim que estou em Cristo Jesus. Porque você crê em Cristo Jesus. Mesmo você não estando alinhado com o evangelho dele, mas você crê. Então você já está justificado. O que falta é você reconciliar, reconciliar aos mandamentos dele, para que você não caia novamente em transgressão, para você não lute contra ele. Amém, amados? Então não aceite ninguém dizer que você é pecador, porque você não é pecador. Nenhuma condenação há para você. Não há um inferno. Não existe um inferno conforme o sistema religioso ensina. A palavra Gehinom, do hebraico, não é um lugar espiritual onde nós, quando morrer, vamos. Não, era um local, no deserto, era uma terra, num determinado local desértico, fora dos muros de Jerusalém, que também é conhecido como Vale dos Filhos de Inom. Do hebraico é Je-Ben-Inom. Vale, bem, filho, Inom. Inom é nome do proprietário do vale. Amém? Existia um lugar vulcânico
que era atirado crianças e mulheres, né, mulheres virgens, para ser sacrificadas a Moloque, onde também havia um altar oferecido a esse deus Moloque, não é? Moloque é um dos nomes de Baal. Coloquei na tela aí um mapa, né, de Jerusalém, né, antiga, daquela época, e grifei, né, uma setinha vermelha aqui, tá escrito Vale de Inon, para você saber onde era o Vale de Inon. Tem Jerusalém, tem as muralhas de Jerusalém, tem grifado a cidade de Davi, né? Fora dos muros de Jerusalém, grifado também em vermelho, está escrito Vale de Inon. Fora do muro de Jerusalém ficava o Vale de Inon, onde ali, né, se oferecia sacrifícios ao deus Moloque. Infelizmente, muitos israelitas fizeram também essas práticas. Muitos sacerdotes, né, que a gente chama hoje de judaico, fizeram essa prática pagã, né? Quando é descrito em Apocalipse 20:10, aqui, essa passagem de Apocalipse 20:10, né, atemoriza muitas pessoas. Eu vou ler agora e vou explicar. Apocalipse 20:10. E o diabo, o que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, os pastores do sistema religioso usam essa passagem para amedrontar as pessoas, né? Porque se você não andar corretinho nas normas da igreja, você pode ir para o inferno e será atormentado dia e noite, né? Porque se você vai morrer, então a sua carne vai para o inferno, né? E você vai sentir dor, você vai chorar né? Vai sentir dor, vai chorar, como tem outra palavra também que ele diz, né? Ranger de dentes, né? Mas, amados, você é espírito, a sua carne é matéria. Quando morremos, a nossa matéria vai ser comida pela terra. O calor do chão, o calor da terra vai comer a nossa matéria. Nosso espírito não sente dor. Como é que o nosso espírito vai para o inferno e fica sentindo dor? No fogo vai queimar o espírito. Não há raciocínio para isso. E a Bíblia mostra isso. A besta, como eu expliquei, estudo de 27ª parte, eu fiz um estudo falando sobre a besta e o dragão vermelho, né? E lá eu ensinei que são os imperadores romanos e os falsos profetas e os reis pagãos de Israel. Esses são aqui a besta. A besta e os falsos profetas. O diabo é uma palavra grega que significa opositor. Não existe um ser diabo, uma criatura, um diabo, ou um satanás, criatura que atormenta as pessoas. Não existe isso. Isso tudo é criação teológica do sistema religioso. Tá bem? A prática, né, desses sacrifícios, desses holocaustos, né, sobreviveu até o rei Josias, quando o rei Josias iniciou uma guerra contra os povos pagãos cananeus e seus deuses diversos, punindo também alguns sacerdotes levitas por essas práticas pagãs.
Essas práticas pertenciam ao povo cananeu e muitos sacerdotes levitas, sacerdotes de Israel, se envolveram nessas práticas pagãs cananeias. Amém? Onde o rei Josias também mandou acabar com o altar e com as variedades de imagens, ídolos referentes. Lá no livro, vamos ler agora, quando o rei Josias destruiu, né, esse local. Está em 2 Reis 23, 4, 5, 6 e 10, que diz: 4. Quando Josias ordenou a Ilquias, o sacerdote, o grande sacerdote, né, aos sacerdotes ajudantes e aos guardas que estavam de serviço na entrada do templo, que tirassem para fora do templo todos os objetos usados na adoração do deus Baal, da deusa Aserá e das estrelas. Muitos chamam ela de estrela de Davi, mas essa estrela era abominável para Deus. Amém? Porque ela representava adorações de Deus. Essa estrela era um símbolo do deus Reifã. Por isso que Josias mandou o grande sacerdote e os seus ajudantes e os guardas que estavam a serviço na entrada do templo, para que tirassem para fora do templo lá de Israel todos os objetos pagãos, todos os objetos usados na adoração do deus Baal, da deusa Aserá e das estrelas de Reifã. Baal também era um nome chamado Moloque. Moloque, Baal, né, são o mesmo Deus adorado. E tem vários outros nomes também, né? Então aqui para Baal são para os cananeus, né? Como Moloque era chamado para os povos amonitas, mas é tudo o mesmo falso deus Baal, né? Então vamos prosseguir aqui. 2 Reis 23, 4, 5, 6 e 10. 5 diz assim: retirou do serviço. Aí vamos voltar lá em Josias. O rei Josias, né, tá dizendo lá, os sacerdotes judaicos que estavam corrompidos no paganismo, o que Josias fez com eles? Retirou do serviço o rei Josias os sacerdotes pagãos que os reis de Judá havia nomeado para oferecer sacrifício sobre os altares edificados aos ídolos nas cidades de Judá e nos lugares de perto de Jerusalém. Também retirou todos os sacerdotes que ofereciam sacrifício ao deus Baal, ao sol, à lua, aos planetas e às estrelas. Ele retirou do templo o poste da deusa Aserá e o levou para fora da cidade, para o vale de Cedron. 10. O rei Josias também profanou Tofete. Tofete, aí agora vamos chegar lá. Em hebraico se traduz como lugar das chamas, né? O mesmo que crematório. Lugar das chamas. O mesmo nome que usamos hoje para crematório, né? No hebraico eles chamavam de Tofete, o lugar pagão de adoração que ficava no Vale do Hino, para que ninguém queimasse o seu filho ou filha como sacrifício ao deus Moloque. Está bem explicado, né, amados? Viu? Está bem explicado. 2 Reis 10, 2 Reis, né? 4, 5, 6 e 10. Né? O rei Josias profanou esse crematório, Tofete, o lugar pagão
de adoração que ficava no vale de Inon, para que ninguém queimasse seu filho ou filha como sacrifício ao deus Moloque. Tá bem? E logo depois, esse lugar veio a se tornar um depósito de lixo. Lançavam-se também os cadáveres de pessoas que eram consideradas indignas, transgressores da lei, né? Mulheres que se adulteravam, que era morta a pedrada, né? Era lançada lá o seu cadáver, porque para ele se tornava impura, não podia enterrar junto com, né, na terra, que as terras era sagrada, né? E indigentes, animais e toda espécie de imundície era jogado nesse buraco, nesse vulcão, né? Nesse lugar chamado Tofete, fornalha, crematório. Em Apocalipse 20, 14, 15 diz: 14. A morte e o Hades foram lançados no vale de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Quando o profeta João, né, descreveu essa carta relatando sobre, né, esse vale, ele estava na Grécia. Então ele usou o termo da palavra Hades, que na Grécia tem o mesmo significado, entendeu? Mesmo significado judaico, de Siol. Hades aqui tem o mesmo significado de Siol. A tradução seria, a tradução correta dessa carta de João seria: a morte foi sepultada no vale de Geino, o lago de fogo. O inferno, que é traduzido hoje, na verdade significa sepultar. Foram lançados para o lago de fogo. Geino. Tá entendendo? Estou traduzindo aqui da melhor forma possível para os abençoados entender. Mas para confirmarem suas teologias pagãs e imputar nos nécios de conhecimento, nas pessoas que não têm conhecimento, né? Para imputar nela esse medo, nunca traduz as escrituras como ela é. Sempre as adulteras. Por que digo isso? Porque Hades significa sepultura, ou lugar morada dos mortos. No grego koiné, grego da época de Jesus, era chamado de Geena. No hebraico é Siol, também designado Hades do grego. Infernos do latim, inferno do português. Tá entendendo? Diferente de Geino, que Geino é um lugar. Gei, um vale. Bem, dos filhos Ino, de Ino. Ino é uma pessoa, é um dono, o proprietário desse vale. Esse vale ficava nas terras desse cidadão, Ino. Por isso que é vale dos filhos de Ino. Jei, ben, Ino, no hebraico. Estão me compreendendo? O inferno da nossa língua portuguesa, ela tem origem no latim, que é infernum, que significa inferioridade, ou mundo inferior. O inferno não é real, amados. Quando morremos, iremos para o Siol, Hades, que significa sepultura. Nosso corpo físico, quando morremos, iremos para a sepultura, cemitério. Não existe um inferno espiritual eterno. Tanto crente ou não, iremos para a sepultura.
e o nosso espírito iremos para casa, onde o Mashiach diz que a nossa pátria é nos céus. Mas a carne, o corpo físico, essa irá para a sepultura, para o céu. Do Hades no grego, do inferno do latim, inferno no português. Amém, amados? É só a tradução da palavra. Eles não ensinam para vocês essas coisas. Então confundem a mente de vocês, amedrontam vocês e não falam a verdade para seus próprios ganhos. Abençoados, fico por aqui. Se inscreva no nosso canal, amados. Dê um joinha, peça amizade no nosso Facebook. Permaneça na graça de Deus, amém? Feche seus olhos e vamos fazer agora um encerramento, uma declaração de encerramento dessa ceia maravilhosa, amém? O Evangelho da Reconciliação, em Cristo glorificado, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo em nós esteja com todos nós até a eternidade. Amém? Assim seja. Muito obrigado. Até mais, abençoados.